Olá, que a paz de Cristo esteja contigo. Eu sou o Anderson Macieira e esse é o nosso canal Minutos na Palavra. E hoje eu vim trazer um tema que eu não estava planejando a princípio trazer, mas eu sou professor de educação física, sou professor de inglês, dou aulas particulares de inglês, sou seminarista e hoje dando aula, um aluno chegou falando sobre o vício dele nas bets. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre o cristão e se ele pode jogar ou não. Então nós vamos discutir sobre o que a Bíblia fala sobre o jogo e tudo que está implícito, implicado nesse tema. Bom, quando eu cheguei em casa, almoçando, eu percebi, né, vendo uma reportagem, que eles estavam falando exatamente que as pessoas que ganham Bolsa Família, só esse ano já houve um gasto de mais de 3 bilhões só em bets. Isso é algo que está bem grave, isso pode acabar com a vida das pessoas, com a economia, isso pode trazer muitos prejuízos mesmo, em vários sentidos. E aí, como é que o cristão se posiciona perante isso? Isso é o que a gente vai falar. Uma coisa também que eu queria deixar bem claro, que esse é o nosso segundo episódio, e eu quero deixar esse disclaimer aqui, ou seja, essa explicação inicial, que eu não falei no primeiro vídeo, que uh, eu, eu provavelmente aqui, algumas pessoas não vão gostar do que eu vou falar, porque eu pretendo falar o máximo possível o que tiver na Bíblia, embasado na Bíblia, tentar mostrar o máximo possível dentro daquele tema que explica. E, às vezes, muitas pessoas que apresentam vídeos, canais, eu assisti vários desse tema antes de fazer esse vídeo para ver o que eles estavam falando, e eu percebi uma coisa, que muitos não mentem, mas falam a verdade pela metade, para não desagradar, para não ficar chato, ou porque talvez tenham ali uma responsabilidade com a denominação, que talvez eles sejam pastores ou não. E eu queria deixar bem claro que eu vou falar sempre aqui o máximo que eu puder em amor para você, mas eu não vou deixar de falar o que a Bíblia diz. Que fique bem claro, esse é o disclaimer que eu quero dar. Porque você vai ouvir coisas que não vão te agradar de vez em quando. E tudo bem, não tem problema nenhum. Vamos trabalhar isso, né, para tirar o melhor proveito. Pelo menos a vantagem vai ser que você provavelmente vai ouvir coisas que você não ouve os outros falarem, porque fica chato, mas se falar isso não pega bem. E eu estou aqui para falar da Bíblia. Eu amo a Deus, eu amo a palavra, eu amo a Jesus. E eu não quero meias palavras. Eu quero que vocês tirem a conclusão de vocês pela verdade da Bíblia, não porque vai ficar chato ou não se falar tal coisa. Dito isso, né, vamos começar. Bom, então a pergunta é: o cristão, ele pode jogar ou deve jogar? Acho que a primeira coisa que a gente tem que entender é que a Bíblia não é um livro de regras de pode ou não pode. Ela narra ali a história de Deus no mundo, né, e o que ele quis para a gente, e obviamente ali vão estar incluídos muitos princípios que são válidos até hoje de como o cristão deve viver a sua vida. Mas cuidado para não pegar as coisas ali ao pé da letra e não trabalhar o princípio, mas só o contexto histórico, às vezes, que não vai estar adaptado para a gente, não vai servir. Então, esse cuidado que a gente tem, como eu falei no vídeo anterior. Então, a primeira coisa bom, a maioria dos vídeos que eu vi de pastores e outras pessoas falando sobre o jogo, eles foram veementemente taxativos em dizer que não, o cristão não pode jogar. Eu, particularmente, vou falar agora, vou tentar falar no meio do vídeo e vou falar no final. Eu não sou a favor do cristão jogar, ok? Mas isso não quer dizer que eu não vá explicar a Bíblia como está escrito lá. Entendeu a diferença? Né? No final das contas, o cristão não deve jogar. Mas o que a Bíblia diz a respeito disso? Né? Então, vamos trazer o texto de acordo com o contexto certo, e não de acordo com o que fica legal ou não. Então, vamos lá. Primeira coisa,
Vamos ler 1 Timóteo 6, de 7 a 10. Vamos começar com 1 Timóteo 6, de 7 a 10. Vamos lá? Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Essa primeira parte aqui, nós já podemos dizer que a gente tem que tomar um cuidado extra com as coisas materiais, que são importantes, mas aqui fica claro que a gente não veio com nada e não vai levar nada dessas coisas materiais aqui. Então elas têm que ser ferramentas para a nossa comunhão com Deus, para a nossa comunhão com os irmãos, para a nossa vida interpessoal, né, para as nossas relações. Elas não podem ser o centro, o foco. Então, hoje em dia a gente vê tudo que é coach, né? Ganhe não sei quanto em 10 dias, em 30 dias. Ó, se você colar esse link, ganha esse bolo de dinheiro. Coisas assim absurdas, né? Então, o que a gente precisa? Primeira coisa, nesse texto, né? Não focar nas coisas materiais. Elas têm que ser auxiliadoras nossas, não o foco, o centro. Vamos continuar. 8. Tendo sustento e com o que se vestir, estejamos contentes. Essa aí eu quero ver alguém pregar em alguma igreja, esse versículo. Porque, gente, na Bíblia toda, e mais de uma vez, não se fica estimulando que você tem que ficar rico. Não tem nada de errado de ficar rico. Mas por que o cristão fica rico? Qual o objetivo? Por que Deus prospera o cristão? Principalmente para que ele ajude os outros, né? Para que ele ajude a expansão do evangelho pelo mundo. Né? Se não for para isso, não tem função. Né? É o quê? Para gastar nos seus próprios deleites só o tempo todo? Perde a função para o cristão. Então, assim, se Deus te prospera, não seja avarento. Lembrando que avarento não é só aquele cara que fica economizando, não. É que tem amor ao dinheiro. É aquele cara que trabalha mais do que deveria e esquece a família. Aí ele vai falar, mas eu estou fazendo isso pela família. Ué, mas se deixou a família para trás, as coisas não... Lembra da primeira coisa que a gente falou? Não é o foco no material. O material é muito bom, ele vem junto, mas não tem que ser o centro, ok? Então, assim, você tendo, não sendo, morando na rua, não tendo o que comer, tendo o mínimo, você já tem que estar muito feliz com isso. Quer dizer que então é uma teologia de fracasso? De maneira nenhuma. Você deve estudar, você deve trabalhar, você deve avançar, sim, mas a que custo? A que preço? Né? E assim, se você tem o básico, é do ser humano, você quer cada vez mais e mais e mais. E para que você quer mais e mais e mais? Então, se você botar o porquê você quer o mais e mais, fica melhor de você entender até que ponto você deve ir para servir a Deus. Né? Então, quando você está nessa luta, quando o foco da tua vida é ser rico, você vai sofrer, você vai passar por muitas dificuldades. Quando o foco não é esse e a riqueza vem junto, como consequência, aí é muito diferente. E é isso que você tem que levar em consideração. Né? Vamos lá. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e muitas concupiscências ou desejos extremos, né? Insensatas e perniciosas, ou seja, malignas, as quais afogam os homens na ruína e na perdição. Aí vem aquela clássica, né? Aquela frase clássica que a gente conhece, aquele versículo. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram ou se traspassaram com muitas dores. Então, gente, o dinheiro em si não tem o problema. O amor ao dinheiro vai fazer você ser avarento, né? O amor ao dinheiro vai fazer você abrir mão de coisas importantes que é a tua comunhão com Deus, a só trabalhar, só trabalhar, só trabalhar, e não dar o tempo adequado de qualidade para sua família e para você mesmo. Então, assim, não adianta, gente. Se o teu foco for dinheiro, a coisa vai ficar difícil para o teu lado.
né? E se dinheiro fosse a solução, não tinha tanta gente rica aí, milionário se suicidando em depressão. Então não é isso, gente. Não estou falando que o dinheiro é ruim mais uma vez, mas se ele for o centro, se ele for o foco da tua vida, o sentido da sua vida, né? Aí realmente você vai sofrer muito. E não vai estar agradando a Deus, que nem isso que Deus quer de você, ok? Então vamos lá. Gente, a gente tem na nossa natureza adâmica decaída, né? Um dia nós vamos estar no corpo glorioso, mas a gente vive hoje numa natureza que peca, no sentido de cometer erros, de pensar mal dos outros, e nós temos uma natureza, a partir do momento que nós aceitamos a Cristo, perfeita, né? Como Paulo diz, vós estáis assentados nos lugares celestiais em Cristo. Já hoje, né, como se nós tivéssemos essas duas naturezas, uma perfeita, né, onde o Espírito Santo vem habitar em nós, mas ainda no corpo de carne, no corpo que pensa mal dos outros, que fica doente, que peca, e que um dia tudo isso vai acabar. Mas neste corpo, né, a gente tem certas características que fazem a gente agir de certa forma. Um dia a gente não vai mais agir assim, a gente vai ter uma nova mente, um novo corpo, renovados, né? Então essas coisas do mundo não vão nos afetar. Mas olha só que interessante, existe uma coisa, né, chamada em psicanálise, que na área da psicologia, né, vindo da parte de Freud, que é o princípio do prazer. O que é o princípio do prazer? Que nada mais é que uma característica da nossa humanidade decaída em Adão, né? Que a gente sempre vai procurar fazer coisas que nos dê menos trabalho e nos proporcionem mais prazer. Isso é natural de todo ser humano, né? Você procurar fazer coisas que te deem menos trabalho e mais prazer, tá? Então, muita gente fala assim que queria, né, não trabalhar, só receber alguma renda. Mas a palavra de Deus, ela nos estimula do Antigo ao Novo Testamento a trabalhar sim como algo importante, como algo que vai fazer a gente crescer, desenvolver, ok? Quando você só recebe de graça, o valor vai se perdendo naquilo ali e aquilo vai te transformando de alguma forma. Então o trabalho é importante sim, ok? E aí vamos passar lá para as bets especificamente. A gente vai entrar aqui, eu vou falar uma coisa que muitos não vão concordar, e mais uma vez, tudo bem, sem problema algum. Né? Mas eu quero que você pense a respeito e vamos ver o que a palavra diz. Então, Anderson, pecar é errado? Pecar é errado. Apostar é errado? Eu digo que apostar não é bom em 99% das vezes. E eu, da minha parte, eu sugiro que nenhum cristão aposte, né? Porque o que está envolvido na aposta, que fala do Antigo ao Novo Testamento, é a cobiça. Então, geralmente, quem aposta quer ganhar um dinheiro grande, rápido e fácil, ok? Então, assim, o dinheiro rápido e fácil, porque você não quer trabalhar, lembra do princípio do prazer? Então, isso é a tua carne lutando contra você. Mas você não tem que fazer a vontade da carne. Se você é de Jesus agora, você não é mais escravo do pecado. E assim, você não pode deixar a carne te dominar. Você vai ser escravo da carne? Não pode. Você tem que lutar contra esses desejos de não fazer nada, de ficar na cama o dia todo. Você tem que botar a tua vida para funcionar. E assim, 1 Coríntios 6,12, o que Paulo fala? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Olha que interessante. Então, o que significa todas as coisas são lícitas? Deus não está proibindo eu fazer as coisas. Deus não me proíbe de jogar. Mas convém jogar? Mas será que isso não vai me dominar?
Sabe qual o problema do jogo? Porque o jogo sempre foi proibido no Brasil e agora, de repente, liberaram aí o jogo, né? Ele sempre foi proibido porque as pessoas com essa natureza adâmica do princípio do prazer e de não querer fazer esforço, elas têm uma tendência ao vício muito grande. Então, assim, as pessoas vão acabar se viciando. E isso não é bom. E aí, quando você se vicia, tudo aquilo que te domina, você é escravo daquilo. E Deus não concorda com isso. A palavra dele que diz que a gente não deve ser escravo do pecado, principalmente. Escravo só dele, escravo de Cristo. Aí sim, essa é a melhor escravidão que existe, né? Então, assim, é, em Romanos 14, 20 e 21, olha o que Paulo fala também. Não destrua a obra de Deus por causa da comida. Todos os alimentos são puros, mas é errado comer algo que leve alguém, ou seu irmão, a cair. É melhor não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve seu irmão a cair. Isso porque, nesse contexto, estava vendo aquela questão que eu falei até no capítulo anterior, né, no primeiro episódio, que tinham muitos judeus querendo trazer o judaísmo para dentro do cristianismo, tinham muitos gregos pagãos que viraram cristãos e queriam trazer as religiões politeístas deles para dentro, e nessas religiões tinham sacrifícios de animais, e as pessoas comiam a carne lá que tinha lá no açougue deles, lá pendurado. Muitas vezes era essa carne sacrificada. E aí Paulo fala, se você sabe que a carne é sacrificada, não coma. Mas se tu não sabe, consciência limpa, vambora, bola para frente, come e vambora. Mas aí o que dizia? Um grupo dentro da igreja falava assim, não, vamos comer só legumes e tal. Aí viu o outro irmãozinho comendo carne, escandalizava. Aí fala, pô, olha lá, o irmão, ó, né, tá comendo carne. É que nem aqui ele fala da bebida, né? Que nem assim, a Bíblia condena a embriaguez. Mas eu falo para os irmãos, melhor não beber. Vai que você tem alguma enzima que te leve ali, né, a ser um alcoólatra. Então é bom evitar, né? Então, e aí mesmo que você saiba, mas eu não tenho, eu já bebi várias vezes e eu ah, não tem essa enzima, e eu bebo esporadicamente pouco. Ok, tem pecado nenhum nisso, mas a questão é, se algum irmãozinho te ver bebendo, já vai falar, ia lá o irmão bebendo e tal. Então, assim, esse cuidado tem que ser tomado também, ok? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, assim, eu não estou aqui para dizer ó, vou mentir então, falar que o vinho a Bíblia condena beber. O próprio Jesus transformou água em vinho. Teve uma época, uns anos atrás, que os teólogos vieram com várias pesquisas arqueológicas e histórias para falar que o vinho que Jesus transformou era suco de uva. Mas isso não faz o menor sentido, porque o próprio Paulo fala que não vos embriagueis com vinho. Então, se na própria Bíblia já está dizendo que o vinho embriaga, não era suco de uva coisa nenhuma o vinho, ok? Então é isso que eu digo às vezes, para tentar justificar uma coisa, traz uma teoria ou distorce a palavra de um jeito que não tem nada a ver. Então, mais uma vez eu digo, não beba, né? Ainda mais se você não sabe beber ou se acha que... E mais ainda, não beba na frente dos outros. Ah, mas é hipocrisia? Não, não é hipocrisia. É essa questão que Paulo acabou de falar, a fraqueza do irmão, né? Essa coisa da bebida, mas ainda mais um país quente como o nosso, beber, não cai bem, entendeu? Então, assim, mas se beber, também tu não tá pecando. Se você se embriagar, você tá pecando sim. Mas se você beber, não. Mas eu te digo, melhor não beber, né? E muito menos na frente dos outros, ok? Então, a questão da aposta qual é? Ah, eu vi aí os pastores metendo malho aí na questão da aposta, e mais uma vez eu digo, não sou a favor e digo que ninguém jogue, mas também não vou ficar distorcendo coisas ou omitindo coisas aqui para falar que não. Não tem nenhuma passagem específica falando do jogar em si na Bíblia, né? Mas fala, como nós já vimos aqui, da avareza, da cobiça, né? E aí eu digo assim, mas jogar, sei lá, na loteria é pecado? Jogar na bet é pecado? Jogar...
Eu acho assim que qualquer coisa que você vai jogar recorrentemente está errado. Aquilo vai acabar te viciando, você não vai perceber e depois não vai ter volta. Ou vai ser muito dolorosa essa volta, você vai sofrer, você e as pessoas que estão à tua volta. Não jogue, fuja. Né? Sansão se deu mal por quê? Porque ele era nazireu, não podia tocar em cadáver, não podia beber vinho, fazer um monte de coisa. Mas o que ele fazia? Se arriscava, né? Passava entre os vinhedos, né? Onde tinha, em lugares que tinham vinho, tinha numa parte lá nasceu um favo de mel dentro de um cadáver lá de um animal, ele foi lá, mexeu no favo de mel, aquela coisa, ele se arriscava o tempo todo. O que deu no final? Sansão se deu mal, ok? Então é a mesma coisa, vamos usar esses princípios da Bíblia para a gente não cometer os mesmos erros. Então, assim, imagina que, agora a minha opinião aqui, levando em consideração as coisas, sei lá, você viaja para Las Vegas e no teu roteiro turístico lá tem entrar num cassino. Aí você entrou no cassino, aí você, eu vou gastar, sei lá, $10, só esses 10, só para ver como é que é a maquininha, e jogou lá 99,9% de você perdeu, beleza, tá? Mas olha só como foi uma coisa muito esporádica. Sei lá, aí tem uma loteria uma vez lá no fim do ano, lá uma mega cena, que tu não vai comprometer nada da tua renda, não vai atrapalhar a tua família em nada. Aí você quer jogar uma vez lá no ano, na Mega Sena, sabendo que provavelmente não vai ganhar. Mas só ali, vou tentar, quem sabe. Eu não vejo isso como um pecado, um erro. Agora, se você fizer aquilo que eu digo, fez e teu irmãozinho ficou sabendo, o que come legumes, né? O que não come carne, como o Paulo falou, o que está nos legumes, e aí você viu jogando, já vai, lá o irmãozinho jogando, não sei o que lá. Entendeu? Então, assim, coisas muito esporádicas, por uma diversão, por uma, sei lá, vamos ver no que vai dar tal. Eu não vejo problema. Eu não jogo em nada. Acho que eu nunca joguei na loteria, que eu me lembre. Eu não jogo em nada, não gosto. Fui criado assim, aprendendo que não se deve jogar, e acho mesmo que a gente não deve jogar, né? Jogos de azar assim. Mas aí me vem aquela coisa, eu fico assim também, né? Um monte de irmão, não pode jogar, não pode, olha o que tu tá falando antes, mas assim, faz bingo na igreja para campanha, para comprar não sei o que lá. Vamos comprar um telão novo, vamos fazer um bingo aqui. Vamos passar uma rifa. Isso é jogo de azar, porque o cara vai comprar e não vai ganhar nada. Né? Das 100 rifas que vender, um só vai ganhar, os outros vão perder. Isso é jogo de azar igualzinho a qualquer um outro. Mas porque é dentro da igreja e para comprar o telão da igreja, ou seja lá o que for, aí pode. Olha que não bate uma coisa com a outra. Então não façam também isso dentro da igreja, não se deve. Né? Então a gente não deve justificar um erro com outro erro, ok? Então eu digo, nenhum jogo, assim, nada que vai te prender, eu digo até para os adolescentes, um videogame, não é jogo que você vai gastar dinheiro, mas se aquilo te domina, qualquer coisa que te domina, a novela que você vê, o programa que você não para de ver aquilo, o celular que você não para de mexer o tempo todo, tudo que te dominar não vem de Deus. Se está te dominando, não vem de Deus. Então você tem que ter esse olho aberto para esse controle, ok? Então, Jesus fala em Mateus 6,24: ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Né? Então, assim, quem joga quer ficar rico, quer dinheiro fácil. Né? Então, às vezes nem se começa com essa intenção, mas acaba se viciando. Então, eu digo, gente, o cristão não deve jogar, principalmente por isso. Né? Se acontecer casos muito esporádicos, assim, que não vai te fazer mal, quem sabe? Mas, assim, ainda assim pode causar escândalo. Então, eu te digo que não é legal. Acho que você não deveria. Pense aí, você vai saber da tua vida, das tuas circunstâncias, mas o que a palavra fala é isso, como ela não fala nada muito específico. Né? Olha o que o autor aos Hebreus fala. Né? Hebreus 13:5. Sejam os vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. Gente, quando a gente joga, será que a gente não está também um pouco assim, querendo depender
disso e não tendo assim uma confiança que Deus vai nos sustentar, entendeu? Ter coisas boas é ótimo, mas assim, sabe, se você não é feliz com o pouco que você tem, você também não vai ser feliz com muito. Pode crer. Quem é feliz com o que tem. Como Paulo explica e estimula aqui, e como é colocado na Bíblia, porque assim, como aquela parte, quem é fiel no pouco, não é fiel no muito, no pouco também não é fiel no muito, né? E Paulo que fala, ó, se contentem com o que tem. Ah, quer dizer então que a minha vida tem que parar? Não. O que significa isso? Que você pode continuar lutando para ter uma vida melhor, ter mais dinheiro com seu trabalho, com seu esforço, vai sem problema nenhum, não é pecado, não tem nada de errado. Agora, enquanto você tem pouco, você só vive reclamando. Ah, essa vida, aí não tem nada, aí não sei o que lá. Entendeu? Você tem um celular, sei lá, mais simples, não, mas você quer ter o iPhone não sei quanto. Aí quando você compra o iPhone não sei quanto, você já quer aquele mais à frente. E é a tendência do ser humano e nunca estar satisfeito com nada. Então seja feliz com o que você tem hoje, agradeça, porque podia estar muito pior, muito mesmo, sem noção. Você para 5 minutos para pensar. Faz um caderninho, começa a escrever as coisas que você tem hoje, a tua visão, a tua audição, né, a tua saúde, a tua comida, a tua casa, por mais frágil ou pouca que seja. Você tem muita gente que não tem nada disso, está numa cama sofrendo, está num presídio sem liberdade, ou em várias outras coisas muito piores. Não, mas você tem tudo. E mais importante que qualquer dessas coisas, você tem Cristo. Ele te deu o maior presente que ninguém vai poder nunca te dar, a salvação eterna, se você crer nele, que ele é o Filho de Deus, que ele é o Deus que veio encarnado aqui na Terra para tirar os teus pecados. Aquele pecado que aconteceu lá atrás está no teu DNA, no teu gene, não tem como você fugir, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos, todos. Então, assim, se ele veio para te dar isso, você sente no teu coração, aceita. Agarra isso com todas as tuas forças. Por quê? A gente tem uma eternidade pela frente. E aí eu te digo, tu que não acredita, e se tu tiver errado? Para um pouco para pensar. Claro que se Deus, o Espírito Santo não tocar o teu coração, você nunca vai dizer sim para ele. Ninguém diz sim de vontade própria, né? Porque todos estáis mortos. Até Jesus fala sobre isso, né? Quando ele fala lá, eles falam, Jesus, deixe-me antes, lá quando ele chama os discípulos, deixe-me antes de enterrar o meu pai. Aí o Jesus fala o que para eles? Deixai os mortos enterrar os mortos. É o que Paulo fala lá depois, que todos nós, perante Deus, antes de crer em Cristo, nós como humanos estamos mortos para Deus. Mortos em nossos delitos e pecados. Todos estão destinados ao inferno, né? Mas Deus, o Espírito Santo, toca. E aí, quando ele toca, a gente tem a capacidade de dizer sim. Porque um defunto não tem como dizer sim, fazer nada, né, para Deus. Aí, Deus, o Espírito Santo, nos toca, nos vivifica. E aí, quando a gente diz sim para ele, a gente é salvo. Né? Mas a gente só diz sim se ele tocar a gente antes. Né? Então, se você sente no teu coração, em algum momento sentiu ou vir a sentir, né, aquela dúvida, você não tem certeza, mas algo te atrai para Deus, diz sim para Ele. Eu tenho certeza que você vai ter uma eternidade maravilhosa, né, e nada vai poder tirar isso de você, entendeu? Então, assim, não jogue, sabe? Trabalhe, esteja feliz com o que você tem, contente-se com o que você tem, busque coisas melhores, mas que nesse processo de buscar coisas melhores, você não viva resmungando, reclamando. Deus detesta as pessoas que só vivem reclamando. A Bíblia toda fala dos murmuradores, né? Então, as pessoas têm gente que só vive reclamando, reclamando e não consegue ver o quanta coisa boa está ao seu redor. Aproveita o que você tem de bom, e aí quando você chegar naquela coisa melhor que você almeja, e aí você vai curtir pra caramba também. Mas hoje você já é muito feliz, independente da tua circunstância, porque eu te digo, podia estar muito pior, ok? Então, olha o que Provérbios diz. Nós temos aqui alguns textos aqui, ó. Provérbios 10, de 4 a 5.
As mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes trazem riqueza. Aquele que recolhe no verão é filho sensato, mas aquele que dorme durante a colheita é filho que causa vergonha. Então, o que está dizendo aqui? O que são provérbios? Provérbios, Eclesiastes, eles são sabedoria, são livros de sabedoria. Então, aqui está falando para o povo judeu, num contexto ali específico, porém, como são sabedorias, são coisas universais, servem para a gente até hoje. Então, vamos atentar para o que está sendo dito aqui, que é importante. Ó, Provérbios 19:5. A preguiça faz cair em profundo sono, e o ocioso passa fome. Eclesiastes, né, é o que Salomão fala que acontece debaixo do sol, ou seja, as coisas aqui na terra. Por causa da preguiça, o teto se enverga. Por causa das mãos indolentes, a casa tem goteiras. E Provérbios 13:11. O dinheiro ganho com desonestidade diminuirá, mas quem ajunta aos poucos terá cada vez mais. Então, assim, eu até vi em outro vídeo um pastor falando, viu, ó, ele leu assim, o dinheiro ganho rápido diminuirá, mas quem o ajunta aos poucos terá cada vez mais. Ou seja, aqui na Bíblia não está falando que é o dinheiro rápido, está falando que é o dinheiro com desonestidade. Então, assim, é aquilo. Leiam a Bíblia. Leiam. Mais de uma versão, comparem uma versão antiga, uma versão mais recente que eu falei, né, no outro vídeo, para vocês, entendeu? Se você só pega aqui o que o pastor falou assim e trocou ali uma palavrinha ali, às vezes na melhor das intenções, você está pegando o texto errado. Ele quis justificar uma coisa distorcendo o texto. E aí, mais uma vez eu digo, confie no Senhor. Esteja contente com o que você tem. Né? O que Jesus fala? Mateus 6:25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto que haveis de comer ou de beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Então, assim, né? E aí depois ele continua, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, todas essas coisas me serão acrescentadas. Então, assim, gente, no céu aqui vai ser muito bom, mas a gente consegue ter ainda uma vida boa aqui. É como você olha a vida que vai fazer a diferença, entendeu? Se você olhar a vida só reclamando, porque eu queria tal coisa, e não dá glórias a Deus pelo que você já tem, e aproveita o que você tem, às vezes você tem um monte de roupa que nunca usou, mas quer comprar a nova melhor, e nunca usou aquela. Então vai usar as roupas que comprou, curte ela, tira foto, vai passear, entendeu? Mas não, às vezes está sem dinheiro, quer comprar algo novo com algo que você às vezes até já tem. Então olha só, como a gente acaba, né? Lembra de Romanos 12, não entreis na forma desse mundo, né? Então assim, como o mundo está trabalhando na nossa cabeça e a gente não está nem percebendo, né? Obsolescência planejada e perceptiva, né? Eles querem que a gente compre produtos sem parar para pensar. Então assim, vamos buscar isso, tá? Todos esses textos aqui, mais uma vez eu digo, cristão, não jogue. E você que não é cristão também, não jogue, porque você vai acabar caindo, né? Mas não quer dizer que o jogo por si só é pecado, mas o que ele pode trazer junto, a cobiça que ele vai trazer, né? Todos aqueles males que vêm junto com o vício. Então, assim, não jogue. Na dúvida, não jogue. Né? A Bíblia não condena diretamente, mas todos esses princípios nos levam a entender que é melhor não jogar. E aí, o que você acha disso tudo que eu falei? Você pode discordar comigo em amor, por favor, ok? Põe seus comentários, ok? Não deixa de curtir o canal, dá o seu like aí, repassa. E aquilo que eu falei mais uma vez, se você não disser o que você quer ouvir, né, eu vou fazer perguntas que eu vou responder coisas que ninguém perguntou. Então, assim, coloca aí seu comentário e as perguntas mais abordadas, mais colocadas aí, eu vou fazer vídeos em cima delas, tá bom? E Jesus te ama.
tá bom? Não esqueça disso. Ele quer passar uma eternidade contigo, vai ser muito bom, tá? Que a paz de Deus fique contigo. Até a próxima. Tchau, tchau.